Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da ACBIG CDL. Estamos gravando Café com Personalidades. Hoje um programa bem diferente, especial de Natal. E vamos receber aqui então duas pessoas que trabalham com voluntariado, um voluntariado lindo, e que vão falar um pouquinho mais sobre isso com a gente aqui, que é o Marquinho e a Aline Eduardo Seudoca. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ju, Obrigado, prazer. Ju. Que bom, muito bom para receber vocês aqui, entender um pouquinho de como esse trabalho tão lindo, tão diferente que vocês fazem, né? Como conversamos um pouquinho aqui nos bastidores, é um trabalho muito semelhante à associação, mas eu acredito que muito mais delicado, porque as pessoas têm que entender muito mais o que é a essência do trabalho de vocês e entenderem que além do voluntariado e do não ser, né, sem fins lucrativos, é muito além de a gente não precisar, né, Marquinho? Então, assim, fala um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho tão bacana que vocês fazem, que a gente teve o privilégio de poder participar de uma ação esse ano lá com vocês. Se puderes falar, abram o coração de vocês e falar de verdade como que é a ativa de vocês lá na frente. Primeiro é um prazer, né, agradecer aqui a recepção da CDL Biguaçu, da CIBIG, parceira nossa, do Lar, do Seu Doca, de tantos tempos, né? Alguns dos presidentes e diretores já passaram pela diretoria do Lar, né, do conselho, né, porque é uma instituição que caminha junto até pelo tempo de vida que ambas têm, né? Então a gente conseguiu agregar esses voluntários lá. Ser voluntário é um estado de espírito, de vida, de doação, de entrega, né? Tu não é melhor por ser voluntário, mas é algo que faz muito bem a quem exerce esse tipo de ação. Trabalhar com pessoas, entregar um pouco do seu tempo para essas pessoas que precisam, independente de quem são, de onde vieram, por que vieram, sem querer saber da história de vida, né? Mas dar dignidade nesse período, que é o nosso caso, que é a pessoa idosa, né? Nesse período de uma reta quase final da vida, de um ciclo, né? Dá um pouco mais de dignidade, carinho, conforto, atenção. Isso é muito bom. Faz muito bem a eles, que são o nosso objeto principal, mas nos faz muito bem também a quem executa esse trabalho lá no Lar do Seu Doca. Ah, não tenho dúvida. Isso deve ser bem tocante mesmo. Como é que surgiu o Lar do Seu Doca, Marquinhos? Tipo, quem começou ali, quem deu início no lar? Então, o Lar do Seu Doca tem uma história criada dentro da Sociedade São Vicente de Paula. É uma instituição que é mundial, né? São Vicente é o pai da caridade, né? E ele tem essas entidades, tem um nome específico até para elas ali em cada município onde ela é criada. E aqui dentro de Biguaçu foi criada através do seu, agora vou falar para quem tem um pouquinho mais de idade, na casa do seu Olivério Cortes, que era aqui na rua 7 de Setembro, um ex-vice-prefeito de Biguaçu, juntamente com o doutor Lauro, ex-deputado estadual, ex-prefeito também, seu Doca, seu Ireno Martins, que foi quem trouxe a entidade, os vicentinos para cá, a irmã Gema, criada basicamente dentro da Igreja Católica, que era um É. núcleo já de caridade que tinha, e a partir dali a essência dos vicentinos é fazer esse trabalho de caridade na casa das pessoas. Nós estamos falando de um período que nós não tínhamos seguro-desemprego, que nós não tínhamos kit gás. Então, essas pessoas quando ficavam desamparadas de alguma maneira, não tinha esse recurso para suprir a necessidade diária de uma família, de 4, 5, 6 filhos, manutenção da casa mesmo. E a Sociedade de São Vicente de Paulo, os vicentinos, como são conhecidos, faziam essa manutenção, prestavam esse auxílio durante 3, 4 meses a essa família, né? Dali surgiu, ficou ficou mais latente a visão dos vicentinos, a necessidade de ter um lar para pessoas com um pouco de mais idade. E naquela época, a pessoa de mais idade, antes do Estatuto do Idoso, eram pessoas com 40 anos com deficiência física, que não conseguia trabalhar. Pessoa com 50 anos. Nós não tínhamos ainda esse limite de 60, abaixo de 60, acima de 60, né? Então, tanto que o lar, quando inaugurou, ele inaugurou com pessoas ainda com essa idade abaixo de 60 anos. E daí viu-se essa necessidade e surgiu a ideia então de fazer. Sabe, era um sonho, era uma grande realização, não se sabia das dificuldades da manutenção, até então era só a construção, né?
Mas através dos vicentinos, dentro com origem dentro desse grupo da Igreja Católica, é que surge o Lar do Seu Doca. Hoje a entidade é uma entidade sem religião, até por conta da Sim. filantropia, do Estado Uhum. laico que vivemos, né? Recebemos todas as pessoas que lá vão, todas as igrejas, e somos muito bem acolhidos por todos, né? Atendidos por todos eles. Não tem distinção de nenhuma forma, não pode mesmo, por uma questão de termos essa questão da filantropia registrada no nosso estatuto, distinção de credo, cor, raça, enfim, qualquer tipo. Então a gente precisa acolher a todos de maneira igualitária, sem qualquer tipo de distinção. E até porque os nossos idosos também, né? A gente tem idosos que são evangélicos, que são católicos, que são espíritas, então isso é muito inerente à condição de pessoa humana e isso é muito importante no processo de envelhecimento. Eles são muito fervorosos na fé deles. A gente recebe todas as igrejas, inclusive com regularidade, tem algumas que vão toda semana. A Igreja Católica toda semana vai rezar o terço, uma vez por mês faz a missa, tem o pessoal da Igreja Evangélica que vai todo sábado, que faz um. Então, isso pra gente é muito rico e somos voluntários que são muito assíduos na instituição e que trazem uma paz de espírito para os idosos enorme, assim. Então, essa questão da religiosidade é muito forte para eles, assim. E a gente acolhe todas essas crenças, porque nós temos idosos de todos os tipos de crença e ela é muito rico para eles, assim. É aquele momento de acalento mesmo, assim, de que alguém vai sentar comigo, vai segurar minha mão, vai me ouvir, vai conversar. A Então, gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, né? Às vezes é o voluntariado além da entrega da doação, é o voluntariado da escuta, que às vezes é tão importante que ele está ali, né? E precisa, porque às vezes, tipo, vocês trabalham lá, vocês fazem muito bem esse trabalho, só que vocês têm que entender que tem todo um trabalho a ser feito, não é só ficar ali sentadinho do idoso ouvindo, tem muita coisa para ser feita. É claro que tem esses momentos, com certeza, mas é muita coisa que se faz. E o trabalho é muito importante deixar claro, assim, que quando a gente fala de um lar como o Lar do Seu Doca, o trabalho é igual à associação, que estava conversando um pouquinho, é um estatuto, a diretoria é voluntária, mas existe um corpo técnico que precisa ser pago, uma parte disso é filantrópico, vem pela prefeitura, mas outra parte realmente de doação, então é muito importante o trabalho que eles fazem e a doação das pessoas também do município de Biguaçu, que façam ações e voltados para o Lar do Seu Doca e outras instituições de Biguaçu, né? Trazer para cá, a gente é tão bairrista, a gente é tão Biguaçu com Biguaçu, então vamos fortalecer isso também, né? E Biguaçu sempre nessa questão da bola da vez, né? Faz anos que nós É, ouvimos esse termo e parece que essa bola nunca é chutada, é, nunca alcança o gol, né? Mas o crescimento é conforme é. tem que ser, né? Então, só concluindo a criação dentro dos vicentinos, em 1988 constituiu-se uma associação para tratar especificamente sobre a construção do lar. E de lá para cá começou essa questão de busca na sociedade, de doação, com tijolo, empresários, né? Antes ainda, eu acho, até da criação da CIBIG CDL, e para que a gente conseguisse construir, né? Efetivamente. Foi construída uma área de 1.600 metros quadrados. Falar em 1.600 metros quadrados, talvez nós não consigamos ter uma referência, equivale a um prédio de 8 andares, com 4 apartamentos por andar, de 50 metros, assim, é algo grande, volumoso, né? Se a gente colocar isso na linha vertical, nosso prédio é horizontal, obviamente, então é uma construção muito grande e de lá para cá a manutenção, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo a pessoa idosa. Nossa, que legal. E como é que é a parte de voluntariado de vocês? Aqui a associação, por exemplo, a gente tem o estatuto, tem algumas diretorias, algumas temáticas para diretoria, no caso, né? Uhum. E a cada 3 anos tem eleição. O de vocês funciona da mesma forma, assim, é Vamos semelhante à tratar de, associação vamos tratar mesmo. de dois voluntariados. Eu falo da parte da diretoria, a Aline fala de quê? Do Tá, trabalho voluntariado civil, vamos dizer assim, que tá. não tem um vínculo estatutário de registro, Isso. né? De ata. A diretoria é um grupo de amigos que se reúne e a gente sempre tenta agregar novas pessoas, e aí tantas passaram já, outras vão passar, estamos num processo de renovação de diretoria, né? Essa diretoria é mesclada com novos, mantém-se um, dois, para a gente manter a Sim. continuidade de trabalho, tudo, né? Mas qualquer pessoa que se sentir tocada agora aí, assistindo o nosso podcast, né? E que quiser fazer parte disso, mas como é que é? Eu vou ter que ir lá todo dia? Eu vou ter que dar uma determinada carga horária para o lar? Não. Isso tudo é conversado, às vezes tu tem uma expertise dentro da tua mão de obra, dentro da tua profissão, que é aquilo que nós precisamos. Então tu pode ser um diretor nosso lá com
lá em ata, constituído mesmo, mas fazer especificamente aquilo que tu já faz no teu dia a dia, só que dessa vez de uma maneira voluntária, né, trabalhando para o lar, né? Nós temos o outro lado do voluntariado, que é o voluntariado que atende à casa, as demandas da casa, né? Que aí a Aline coordena esse projeto lá. Então, e mesmo falando do voluntário da diretoria, eles são responsáveis pela casa de maneira legal, mas todo o trabalho que é desenvolvido com os idosos é um trabalho técnico, né? Realmente são os profissionais contratados pela casa. Eu, de formação, sou assistente social, mas eu faço exclusivamente a coordenação da casa. Nós temos uma assistente social, uma psicóloga, temos enfermeira, temos a nutricionista. Então, cada um dentro da sua atribuição técnica presta esse atendimento para os idosos. Mas para a gente é muito rico o trabalho voluntário dentro dessa proposta de intervenção que cada idoso vai ter ali, porque a gente sempre tem a preocupação de que a gente traz uma coisa histórica de que o lar de idoso é um lugar triste, que eles são pessoas doentes, que é um lugar escuro, fechado, enfim, né? E até os idosos, quando vêm para conhecer, porque obrigatoriamente a gente pede para que eles vão primeiro conhecer, visitar, para que entendam como que é e para que eles concordem com o acolhimento, eles precisam querer estar lá, é obrigatório isso. Então, a nossa preocupação é que aquele lugar seja um lugar feliz, assim, eles vão para lá para viver. Então, a gente tem preocupação de que seja uma atividade divertida, de que a gente tenha uma rotina de atividades que seja que eles queiram participar, que eles queiram fazer para que eles tenham um processo de envelhecimento feliz, assim. Então, a gente tem esses voluntários que fazem essas atividades com os idosos, que fazem atividades terapêuticas mesmo com eles, que são direcionados pela nossa equipe técnica, porque a única preocupação que a gente tem quando alguém vem fazer trabalho voluntário é que às vezes a pessoa vem, ah, eu tô num momento de depressão, eu tô meio adoecida e eu quero um lugar para eu passar um tempo. Só que daí, às vezes, pode ser complexo, Traz mais problemas. porque nós talvez vamos fazer o trabalho de escuta, é um trabalho inverso, assim, a gente prefere quando a pessoa realmente ela tem aquele tempo disponível e ela quer doar alguma coisa do tempo dela, dos ouvidos dela, porque é ali que o idoso vai conseguir trazer todos aqueles anseios dele, todas as angústias, às vezes ele não se sente acolhido pela família, às vezes só traz as dores ao longo da vida, assim, e quer alguém para sentar do lado dele para ele se queixar, para ele reclamar. Então, é muito importante esse voluntário que chega lá com uma energia boa e que vai acolher, vai ouvir e vai tornar o dia daquele idoso mais feliz, assim. Então, isso é o que é mais, que a gente se preocupa mais, assim, na hora que a gente vai fazer essa conversa com os voluntários para ver qual é o trabalho que eles vão desenvolver. E daí, isso pensando nos voluntários que vão intervir com os idosos, né? Porque a gente Sim. tem outros esses voluntários, além da diretoria, dos voluntários que fazem esse trabalho de intervenção, tem os voluntários que ajudam nos eventos também. A gente tem um grupo grande de voluntários, né, Mais de Marcos? 60 pessoas hoje Ai, que que nos bom. ajudam, não são ajudas pontuais, né? De Uhum. suma importância, não estão ali em contato com o objeto principal, que é o idoso, Uhum. mas que indiretamente através dos eventos fazem com que nos ajudam a aumentar a arrecadação Sim. e suprir as necessidades lá, porque a gente cumpre essas obrigações E vocês econômicas, fazem né? bastante eventos durante o ano, Marquinhos, para Nós temos hoje 2 eventos fortes, que é o peixe frito, a tainhada, aí depende da doação que a gente ganha e da forma que vai fazer, né? Mas a gente tem um parceiro que nos doa o peixe e a gente tem feito essa ação no meio do ano. E temos o bingo do final do ano, que é o nosso carro-chefe, onde a gente consegue fazer aí um caixinha para ajudar nas despesas de 13º, né? Tudo. No transcorrer do ano, a gente tem Bazar e Brechó também, que é uma equipe muito forte, que isso. arrecada. Se nós colocarmos em proporção de arrecadação, arrecada até mais. Nós não conseguimos num brechó um montante de um valor de 2 dígitos, né? Acima Aham. de 1.000. Mas no transcorrer do ano, no agregado e pelo preço aplicado, porque tem isso também. O lar está ali para atender idoso, a gente precisa arrecadar para cumprir com as nossas obrigações, mas nós temos uma via de mão dupla, sempre, né? Então, temos o bazar de roupas novas que nós recebemos da ASA Caritas, né? A aplicação do valor da venda dessas roupas é pensando na pessoa que não tem condição de chegar numa loja de shopping, onde aquela roupa estaria, e conseguir comprar por aquele preço de etiqueta. Então, a gente tenta dar esse acesso a ela, aquele material, aquela roupa, aquele produto, né? De que ela consiga fazer isso através. Em contrapartida, também está ajudando lá, porque está comprando, está Sim. arrecadando. Então, é sempre assim, né? Que a gente pensa, a questão da caridade, nós temos o objeto principal, que é o idoso, mas a gente ajuda a comunidade toda de uma maneira muito tocante, assim,
dentro daquilo que nós podemos, né? Recebemos doações, cadeira de roda, cama de Hospitalar. hospitalar. Ah, estamos com 5 camas lá, mas a pessoa da comunidade está precisando, alguém tem uma cama para me emprestar? O lar empresta essa Ah, cama, que legal. empresta essa cadeira. E sempre foi. No começo do lar, dentro do bairro Vendaval, nós éramos a UBS, o posto de saúde do lar. As pessoas que ali no médico precisavam de uma injeção, de uma aplicação intravenosa, utilizavam os nossos técnicos, a nossa enfermeira para fazer isso, sem precisar vir aqui na praça, que o posto naquela época era único em Biguaçu, onde é a PAI hoje, aqui no começo da Rua 7. Então as pessoas ficavam dentro do bairro mesmo e utilizavam lá. Então lá sempre teve essa via, não só objetivando o idoso, a pessoa idosa, mas de sempre acolher a comunidade de um modo geral, porque é a comunidade Sim. que mantém o lar. O lar é da comunidade. Então nós somos inerentes um ao outro e não tem uma divisão. Quantos idosos vocês têm lá A hoje gente na está com casa? 38. Nossa capacidade de atendimento são 40, mas estamos com 38 idosos. Essas vagas, elas são, tipo, o idoso que está lá, ele não paga mensalidade, é gratuito para ele? Ou ou ele paga também? Depende do idoso. A gente tem 14 vagas que são encaminhadas pela Secretaria de Assistência, que daí é o município que faz o custeio dessas 14 vagas. A gente tem idosos lá que foram acolhidos por salário mínimo, que contribuem com o seu salário. Uhum. A gente tem idoso que não contribui, a gente tem idoso que a família aporta Sim, mais uma parte também para contribuir com aquele custeio da vaga do idoso. legal. A Isso é bem gente importante as pessoas saberem, porque às vezes a pessoa não tem noção do que é. Talvez essa seja a diferença e o entendimento mesmo conceitual de caridade, sem fins lucrativos, né? Uhum. Os sem fins lucrativos têm obrigações Sim, econômicas, ele tem salário para pagar, né? Algum imposto para pagar fundo de garantia, né? Apesar da imunidade tributária que nós temos, mas facilita um pouco, mas mesmo assim ainda permanece, né? Algumas obrigações. E fazer filantropia ou ser uma entidade filantrópica não é levar todo mundo para sofrer num determinado endereço, para passar sim, fome, sim, dificuldades. A sim, gente tem que ter responsabilidade. certeza. Então, às vezes, algum idoso que tenta, que o familiar tenta para ver se nós conseguimos acolher, pelas condições atuais, pela demanda que o idoso vai precisar de cuidado, às vezes a gente não tem essa condição adequada para fornecer e a gente é obrigado a dizer não. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Afinal de contas, a gente não combina com eles, e ninguém está combinando contigo hoje também, porque a gente não sabe o Sim, nosso não, futuro, não, que exatamente. daqui a 20 anos nós vamos para uma casa onde a gente vai ter 39 irmãos diferentes que a gente nunca viu de um dia para o Exato. outro. E como é que dá certo isso? Então a gente tem a vontade de acolher, mas tem que respeitar o acolhido também e Sim, com manter certeza. E esse não é só acolher, ambiente. né? Como tu falou, é dar um ambiente pelo menos digno, né? Como a gente estava conversando, muitos deles um final, outros um quase final de vida ali, com um mínimo de qualidade e dignidade, Isso. né? E não Isso, podemos dizer que nunca vamos precisar dessa com caridade, né? certeza. Eu costumo usar o exemplo que a gente vê nas redes aí de vez em quando, uma vaquinha qualquer, para comprar um medicamento que só tem nos Estados Unidos e custa milhões. Exatamente. Essa pessoa pode ter uma renda, pode ter, morar, será, num lugar nobre, etc e tal, mas para comprar um medicamento de milhões, não tem essa É, condição e precisa dessa ajuda. Então, todos nós somos pessoas que podemos receber essa caridade de alguém, dependendo da circunstância, né? Então, não tem. A gente recebe, às vezes, algumas observações. Ah, mas se o idoso está lá é porque não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, eu jamais faria isso. E estar no ELPI é estar no lugar com cuidado. A gente não consegue diferenciar, por exemplo, todo mundo deixa o seu filho com 4 meses numa creche e de é, coração partido, é, mas é uma necessidade. isso. Só que nós deixamos com mais facilidade e no final do dia vamos buscá-lo. É. E isso é uma vida de rotina. Né? E às vezes a pessoa, quando coloca um idoso, precisa do acolhimento de um ILPI de um idoso para cuidar, para não deixar a tua mãe à mercê de ter que digitar uma sequência de números no micro-ondas para esquentar a comida, ou à mercê de uma chaleira elétrica para fazer um café, que é perigoso, lá com 60, 80 anos, né? Então, estar naquele lugar é um lugar muito mais seguro. Né? Ainda que a gente pudesse fazer esse acolhimento diário, que ele chegasse de manhã, voltasse à noite, não é o nosso caso no momento, né? Que Como seria creche mesmo, né? Um um centro-dia. centro de convivência, né? Mas o estar lá não é uma questão de abandono. Abandono realmente é ter o teu pai e a tua mãe numa casa dessa e tu não, no mínimo não visitá-lo, não levá-lo para passar um dia contigo. Isso é uma situação muito triste, né? Então, mas assim, agora vários despertares aqui comigo, porque quando a gente não realmente não vivencia esse dia a dia que vocês vivenciam,
isso é muito natural que as pessoas pensem dessa forma, pensem assim, nossa, né? Um pai às vezes cria tantos filhos e um filho não cuida de um pai, né? A gente tem um lado que realmente isso acontece, mas tem um lado de que nem todo mundo que está lá é por causa disso, Não. porque Sim. é o que a gente fala assim, tipo, em família mesmo. Hoje a gente não consegue largar a vida para ficar e cuidar de uma pessoa idosa em casa, é porque é difícil, tu realmente tem que ter um cuidado, é como eu tô falando, como é que eu vou deixar uma pessoa, nem todos os idosos, né? Tem idosos, por exemplo, a minha mãe vai fazer 80 anos agora, dia 26, e é extremamente lúcida, anda, faz tudo, viaja, graças a Deus ela tem uma saúde ótima e ela é muito ativa, né? Independente, né? Independente totalmente. Eu digo que ela tem mais disposição do que eu, muitas vezes. Eu quero chegar com 50. Mas é uma característica deles, dessa geração. Exatamente. E assim, e vive bem, que bom. Só que tem pessoas que já não vivem assim. Aí como que às vezes tu realmente vai parar a tua vida? Tu não dá, porque tu não consegue parar de trabalhar. Tem todo um outro lado, que tu tem filho pequeno, que muitas vezes tu tem que manter. Então, mas tem muito isso, porque eu acho que antigamente tinha muito disso, de que o asilo é aquele lugar obscuro, triste, que é colocado para Abandonava a abandonar família, as né? pessoas para a Isso é bem família viver. importante, porque tem muito dessa história, assim, de tristeza, né? E nem todo mundo que tá lá é porque não tem família. A gente teve uma vez um idoso que foi acolhido, por exemplo, porque ele adoeceu, ficou acamado, se alimentava por sonda, a filha não sabia alimentar ele adequadamente, então ele tinha muito episódio de broncoaspirar, de se afogar, então ela tinha medo e acabava não alimentando ele o tanto que ele precisava. Então ele estava muito emagrecido e tudo, veio por determinação judicial. E aquela filha sofreu em abrir mão daquele cuidado, até ela entender que aquele cuidado ia ser compartilhado com outras pessoas com especialidade para fazer aquilo. Então, o idoso ganhou peso, ele teve melhora, voltou a se alimentar um pouquinho por via oral. Que legal. Então, tem tudo isso também, que às vezes a família quer cuidar, mas não sabe fazer aquilo da maneira adequada, da maneira correta. Nem todo mundo é técnico de enfermagem, nem todo mundo é enfermeiro, cuidador, enfim. Então, o trabalho na instituição tem isso também. Nem todo mundo que está ali é porque não tem as pessoas que não têm família, tem as pessoas que passaram por situações de negligência, de abandono, de Eu ia violência. perguntar isso para vocês agora. É, Se tu, por exemplo, quando tu começou, a gente começou aqui o podcast, a gente conversou e falou que na época que começou lá eram muitas pessoas que eram problemas com deficiência, né? Hoje a maioria dos idosos de vocês é idoso mesmo ou porque tem algum tipo de deficiência e tá lá? Não. a maior parte dos nossos idosos hoje são grau 2 de dependência, que a gente chama, que é os idosos de média complexidade, assim. Os idosos totalmente independentes já foram a maior parte dos nossos atendidos, mas com o processo de envelhecimento, eles vão tendo alguma dificuldade de mobilidade com o tempo. Hoje, nosso grupo maior é esse de grau 2. O nosso perfil de atendimento são idosos com mais autonomia, idosos que caminhem mais, que conversem mais, que a gente consiga estimular esse vínculo com a comunidade, com a família. Esse é o nosso perfil de atendimento. Mas a partir do momento que eles são acolhidos, eles são nossos para sempre, né? Enquanto eles quiserem estar lá. Então eles vão envelhecendo, vão adoecendo e a gente vai permanecendo nesse cuidado. Temos idosos acamados, né, que é o grau 3 de dependência, mas não são a maior parte dos nossos idosos. Então, tem idosos com situações de deficiência, com dificuldade de locomoção, cadeirantes, né? Mas é bem diversificado o nosso grupo, assim. Tem de tudo um pouquinho, então, vocês trabalham com todos os Pra todos os cenários. Na verdade, não tem gostos. como trabalhar. Acho que no trabalho de vocês mesmos, acho que vai ter todos os cenários. Aquele que a família realmente não procura, tem aquele que a família é bem presente, tem aquele que tem né? Hoje muito idoso tem Alzheimer, as coisas acabam vindo essas doenças que Isso. acabam esquecendo tudo, não tem mais essa lembrança, né? Nem de quem é quem, né? A gente tem Acho que idoso vocês trabalham com todos os cenários ali dentro. Sim, sim. É o normal, porque às vezes a gente se limita ao nosso universo, que é a nossa casa. Aham, Minha mãe, que é idosa, tua avó, que já deve ter falecido, e sim. esse é o nosso universo de pessoas essa idosas. referência, né? É muito pouco, né? É uma amostra mínima. E ali a gente tem uma diversidade, aprendemos com eles, aprendemos como as famílias, entendeu? Por entendimento, pela maneira de criação diferente, pessoas que são fora do estado, que estão aqui, enfim, que outras culturas, né? Então, assim, fica esse ambiente um pouco mais rico, né? Obviamente que todo ele gostaria de estar dentro do seu chão, dentro da sua casa, né? Mas o lar, como a Aline já falou, é um lugar feliz, é um lugar alegre, né? E esse idoso que tem esse acolhimento da família, essa presença da família, ele está num lugar que dentro de casa não seria melhor para ele do que o lar. Porque tu ter técnico de enfermagem administrando
a medicação. A doença é algo inerente à nossa idade. Então, nós não somos uma entidade de saúde, somos de assistência social, mas a gente tem esses cuidados que já são da Sim. idade do idoso, né? Então, por isso a presença do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do médico, né? Sempre na instituição. Então, tu tem a saúde. Tu não vai na UBS fazer pedido de um exame qualquer. Tem a nossa equipe administrativa que faz isso. A UBS nos avisa, a gente pega o carro, leva o idoso e tal. Então, assim, tem um conforto que a gente não conseguiria dentro de casa dar para o nosso idoso. Nós não somos um produto, eu não estou vendendo lá Sim, uma sim. vaga do melhor lugar do mundo. Melhor que não precise, que tu consiga ficar no seio do teu lar com os teus. Ótimo. Mas precisando, o lar de Sorocaba consegue dar essa situação, essa condição muito boa, muito favorável, e que aí as próprias famílias, talvez seria um outro motivo para o podcast, como é que é ter alguém com uma ILPI, É né? verdade. Para tu ter um outro lado, um reflexo, né? Não falar, é bom, é ruim. Não estamos escolhendo a escola do nosso filho que tem um plano pedagógico tal, diferente Isso. desse, como um produto qualquer, né? Até porque cada idoso de vocês é uma realidade diferente. Diferente. Algumas Cada coisas ser é são um ser. inerentes a eles, né? Alguns cuidados, mas ainda assim tem a personalidade de cada um, tem a história de vida de cada um a ser, né? Diferente. Quando tu fala da escuta, isso é importante, porque o voluntariado assim, mas o que que eu vou fazer? Eu fui dona de casa uma vida inteira, o que que eu posso fazer? Empresta o teu ouvido para ele contar a história da vida dele. Tu não sabe o quanto isso é rico. Pega ele pelo braço, dá uma volta no pátio, na nossa garagem, que é enorme lá, entendeu? E aí escuta. E vai amanhã, e vai depois de amanhã, ele vai te contar a mesma história e tu escuta de novo. Quem precisou de um ouvido ou de um ombro para derramar uma lágrima sabe a importância disso, né? É E verdade. aí, não que seja por tristeza, ele vai te contar histórias engraçadas, entendeu? É da vida dele, né? Mas ele precisa disso, dessa troca, dessa conversa. Agora, não sei se o podcast tem um pouco disso, mas desse período, mas quando nós chegamos no final do ano, a gente começa a olhar para os 12 meses, né? Independente da idade que a gente tenha, e o que que a gente diz? Puta, eu não fiz nada esse ano. Não cresci, não guardei dinheiro, não, sabe? E aí, quando tu tá com 60 anos, não são 12 meses, são anos que tu olha para trás, eu não fiz nada nessa vida. Tenho mais E para aí trás. começa. Porque a insatisfação é inerente também ao ser humano. É nosso, parece que a gente nunca se satisfaz, né? Então, assim, é importante ouvir, às vezes pode até dar um detalhe daquilo ali, melhorar a tua vida de alguma maneira, né? Então, tem várias formas que tu pode contribuir com o lar. E quando eu falo lar, estamos falando da pessoa idosa, o podcast é Sim. referente ao lar do seu Doca, mas a gente tem a casa da avó Sebastiana em Biguaçu, que são as crianças, é a mesma situação, entendeu? Mas eu vou contar uma história de vida de uma criança de 4 anos que sofreu violência, não sei o quê. Dá um colo para essa criança, É, só isso. é. Entendeu? É se Tu colocar não no lugar do precisa outro. falar, tu não precisa dizer que o teu filho é maravilhoso, que eu sou a melhor mãe do mundo. A criança já está ali por essa fragilidade. Ela talvez precise de um colo, de um abraço, É verdade. né? E falo isso não no mês de dezembro. Faz isso em janeiro. Faz isso em fevereiro, em março, em junho. Um dia. Estão ali o ano Um inteiro, né? dia. Não deixa que o momento natalino, que o momento que bom que nós temos esse momento, que Sim, te leve à reflexão. Eu não estou criticando, né? Que bom que a gente tem esse momento. Mas quem sabe te organiza para fazer isso uma vez por mês. Eu ia perguntar isso para vocês. Esse mês em especial, por ser realmente é um mês que eu acho que para o ser humano é um momento de reflexão. A gente reflete sobre o que eu fiz. Ai, eu tinha que guardar dinheiro, eu não guardei. Eu queria comprar minha casa, não comprei. Queria trocar meu carro, não troquei. Reunião das frustrações. Diferente, o voluntariado eu não fiz. Tem tudo isso. E eu prometi, quando pulei as ondinhas, Eu ia a minha fruta. Sarro. É, né? E realmente esse mês é o mês que vem mais mesmo, vem mais as pessoas visitarem, existe mesmo isso ou é só... ou as reflexões ficam só não, com eu comigo mesma? eu não posso, não, assim, a gente não pode dar o pulo do gato, né? Mas é um mês que a porta do coração está aberta. É, Esse tem um mês que é para tu entrar no coração da pessoa e dizer assim, cara, eu preciso de ti. É o mês de dezembro, é esse final. Ou às vezes é depois de um trauma, de alguma condição familiar, a pessoa se sensibiliza um pouco mais, olha com outros olhos, sai de uma doença, é. tem a graça de uma cura, e a pessoa começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Ah, sim, isso é um Tem choque de esses realidade momentos aí. assim, que te levam a. Não é um fundo de poço, mas te levam a uma Sim, condição de
pensar diferente e tentar mudar um pouco a tua vida. Não que a tua vida antes era uma vida ruim e totalmente errada, não é isso, mas te leva à reflexão, né? É, O mês de dezembro sensibiliza um pouco mais. Mas pensando até nessa assiduidade, assim, né? A gente tem o privilégio de ser uma instituição que está há quase 30 anos ali na comunidade, então a gente tem pessoas que são muito fiéis, assim, né? Por exemplo, a gente tem a voluntária que vai lá fazer a unha dos idosos, que toda semana ela tá lá. Hoje, então, ela estava lá fazendo a unha das idosas. Elas já ficam esperando por ela. Tem os Vizinha da voluntários. Cibi. É, Ah, que legal. tem os voluntários que vão fazer o corte de cabelo deles, que regularmente a assistente social só diz, eles estão pedindo já pelo corte, eles marcam um dia e vão até lá. Então, e mesmo no final de ano, assim, a gente tem grupos de voluntários que todos os anos eles fazem uma ação de Natal com a gente. Então, todos os anos os idosos já sabem que vão fazer a cartinha dizendo o que eles querem pedir de Natal e esse grupo de voluntários vai dar o jeito deles e vai levar os presentes. Então, isso é o que a gente tem de mais rico, assim, nesse vínculo com a comunidade, assim. Então, temos esse pessoal que é muito assíduo, né? Mas sempre tem muito que ser feito, né? É. E quando a gente vê, quando a gente fala assim de, por exemplo, da cartinha do idoso, e como tu falasse Nossa, da Sebastião. criança e adolescente, se tu faz isso, a gente vê uma diferença absurda, porque o idoso, normalmente ele vai pedir alguma coisa, ele vai dizer, paz, amor, queria aquela coisa, sei lá, né? Não necessariamente um bem Material, material, específico. mas a criança também tem isso, a gente acha que a criança vai pedir um bem material e às vezes ela pede coisa assim que tu fica. Às vezes que é uma roupinha para passar o Natal, gente. É uma Uma coisa tão simples, cueca. né? Eu já ouvi um menino pedir uma cueca. Hum, Sabe assim, aquilo ali te rasga, porque às vezes tu pensa assim, meu Deus, tu dá fragilidades, né? tudo pro teu filho na medida do que tu pode, e aí vem uma criança e pede uma cueca, e quando tu acha que vai pedir um carrinho do Homem-Aranha, uma bicicleta, não sei o que, pede uma cueca. Ou aquilo ali acaba com a gente, assim, né? E tu pensa, meu Deus, o quanto pode fazer mais coisas e tu não faz, né? E aí a gente pula a ondinha e promete e acaba não fazendo. Durante o ano a gente é engolido pela correria É. e acaba não fazendo. E uma coisa que eu acho bem importante, que eu queria tocar aqui também, né, Marquinho, né, Aline, que às vezes a pessoa fala assim, ai, porque o lar o idoso tá lá, é abandonado, é escuro, né, com tudo aquilo que muito tem aqueles tabu ainda. Hum. Mas escuro, às vezes, o idoso tá dentro de casa com a família e abandonado dentro de um quarto. Ou então ele tá ali, ele é meio que um fardo para a família que ele mal pode falar, ai, de novo essa história, de novo isso é tão triste, né? Então, assim, o quão é mais é mais triste tu deixar ele dentro de casa desse jeito ou tu colocar ele num lar onde vai ter alguém que vai ter escuta para ele, onde vai ter um enfermeiro que vai saber se ele tá doente ou se ele não tá, que vai dar o medicamento no horário para ele, que ele vai ter atenção, né? Então, tem que se quebrar um pouco desses paradigmas de dizer que o lar de idoso é porque tá abandonado. Não tá abandonado. Às vezes tá muito mais amparado, muito mais bem cuidado, com certeza na grande maioria, do que tá em casa com a família que não tem a escuta, A gente tem uma que não tem preocupação um muito pingo de grande, por carinho, exemplo. né? A convivência é muito importante, né? Então a gente tem um grupo de homens que tem mais autonomia dos nossos idosos, que eles se reúnem já no grupinho deles, ficam ali tricotando ou ficam jogando, então eles criam entre eles, assim. Por exemplo, das salas de convivência dos idosos, né? Tem algumas salinhas que eles ficam no grupinho que eles gostam, que eles têm mais afinidade, que conversam mais. Então é um ambiente de mais convivência do que o idoso que está em isolamento em casa, né? Uhum. E daí a gente percebe várias histórias de vida, assim, por exemplo, tem um idoso que a gente acolheu que tem demência, que era uma filha muito protetora, mas a filha trabalhava. Esse idoso, ele saía andando pela comunidade, então ele ficava numa situação de risco, É. e ele é um idoso que faz piadinhas. Então, se ele faz uma piadinha com alguém na rua que não conhece ele, então tem um risco muito grande, assim, né? Então, o fato de ele estar num ambiente de convivência comunitária, que estimula ele a conviver com outras pessoas, a conversar, a ter essa atenção que ele precisa, e ele tá cuidado, isso faz toda a diferença, assim. Às vezes o cuidado prático também, né? A alimentação, a gente tem a preocupação, o cardápio é feito pela nutricionista e ele é diversificado. Então, de tempos em tempos tem a mudança de cardápio e cada cardápio ele tem 4 modelos dele, então toda semana muda para que sejam coisas diversificadas, para que eles se alimentem de coisas diferentes. E a gente tem a preocupação de que precisa ser a melhor comida possível, porque quando eu saio dali, eu vou para minha casa e como aquilo que eu tô com vontade. Eles vão comer só aquilo que a gente ofertar para eles. Então, aquela comida precisa ser a melhor possível. Então, isso é sempre uma preocupação, assim, né? De que a gente ganha muita coisa de doação, graças a Deus, mas aquela doação não é suficiente porque a gente vai precisar comprar aquilo que é diferente, aquilo que a gente não recebe de graça. Carne é uma coisa que a gente não recebe, eles precisam comer carne todos os dias, eles são pessoas idosas, eles têm uma necessidade nutricional diferente.
Então, é esse tipo É de. porque normalmente faz até as próprias ações que a gente, que as pessoas fazem, que as entidades vão fazer ou fazem, é isso, né? É alimento não perecível, porque acaba estragando. Então, de repente, fazer até outros tipos de ações, né? E às vezes a gente não entende, mas assim, como é esclarecedor e é legal estar ouvindo vocês, porque isso eu trago para mim. E quem vai ouvir com certeza também vem nisso, sabe? Às vezes a gente vai num lugar e pensa, quer doar tanto? Claro, porque daí de repente com o valor a pessoa pode perguntar para vocês o que que vocês mais Precisa precisam, confiar na entidade que administra e né? faz isso, E né? fazer. É lógico que não perecível a gente guarda, né? A Uma gente caixa de utiliza. óleo a R$ 7, o 900 Sim. ml de óleo, lógico que tem um valor e a gente utiliza, mas são R$ 200. Se tu nos dá R$ 200 em proteína, a gente consegue Aham. suprir um dia daquela semana, 2 dias daquela semana, Uhum. né? Então, lógico que aquilo, quando a gente fala em doação, a gente tem que respeitar muito o coração tocado e a maneira que ele se manifesta, para não gerar uma ingratidão. Isso é muito complicado. E ingratidão é um pecado É quase que feio, né? mortal, entendeu? Vou te homenagear hoje aqui na CIBIG e tudo isso, mas eu não mereço isso, assim. Esse reconhecimento é meu, não é teu. É de É. quem convive contigo e acha que tu é merecedora disso. E assim é a questão da doação. Se ela se manifestou em doar daquela forma. Agora, tem pessoas que fazem uma doação muito ordenada. Pergunte, o que que tu está precisando? Qual a melhor época de fazer isso? Tu queres que eu traga NAN? Tu queres que eu traga, não é NAN, mas a outra farinha lá que é específica, que a gente usa na dieta de quem usa papinha, né? Que Uhum. tem um valor Tem tudo nutricional isso diferente aí. e um valor econômico também diferenciado. Então a pessoa consegue fazer isso e aí é pontual na doação. É uma doação específica e muito bem colocada ali para aquilo que a gente precisa no dia a dia, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Tocar o coração, o nosso maior produto, agora falando ainda, acho que para a classe empresarial que Sim. assiste, né? Todo mundo produz alguma coisa na sua empresa, né? Um prego, uma caixa, sei lá. E ele consegue, com o valor, ter o lucro daquilo, o valor de custo, mas o que ele coloca em cima de margem de lucro, vender esse produto. Fazer a promoção desse produto, reduzir a 50% para vender mais, para fazer, enfim, ele tem isso. No lar, o nosso produto é vender caridade, é tocar o coração de cada um. Então, quando eu falo que no mês de dezembro é uma porta um pouquinho mais aberta, é a hora que a gente tenta acessar, mas a gente faz isso o ano inteiro, né? Sim. Tocar o teu coração para que tu consiga doar. Esse dinheiro, essa doação nem sempre é em espécie, às vezes vem em material, vem de outra forma. O que eu chamo de bom tráfico da influência, que é tu conhecendo o lar do seu Doca, falar do lar para outras pessoas que possam agregar algum valor, trazer algum benefício para o lar, né? Enfim, então o nosso produto é esse. E é difícil, porque se tu não me dá um minuto da tua atenção, eu não consigo ofertar esse produto e te convencer a estimular em ti, porque todos nós temos essa necessidade, todos nós temos esse coração bom de querer se entregar um pouquinho, a vida corrida, o dia a dia, o agito da família, a minha 3 funções de mulheres, que é trabalho e esposa e mãe, e não dou conta de tudo, como é que eu vou no lar do seu Doca fazer alguma coisa? Às vezes é uma conversa com as amigas, uma conversa de WhatsApp, e aquele assunto vai, é uma postagem, uma repostagem de Instagram, é acompanhar uma página. Tem várias maneiras de tu te doar e conseguir nos ajudar, né? Agora, a pessoa precisa querer. Né? Precisa querer fazer, buscar, e aí falo de novo, exercer essa caridade é algo que o Lar de Sedoca precisa muito, 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 porque a gente depende dessa arrecadação mesmo para manter todos os objetivos que a gente tem, né, dentro do estatuto. Mas isso faz muito bem para ti e pode ser para outra instituição, entendeu? Nós vimos aí nos últimos anos e é uma necessidade de saúde pública o cuidado com os animais e nenhuma entidade filantrópica vai concorrer com outra por mais carinho ou menos atenção. Tudo é necessário. E aí a história da ingratidão. Não vou criticar quem atende uma entidade, quer doar para uma entidade que cuida de animais, dos cachorros que estão em situação de rua, de gatos e tal, e não doa para uma instituição de pessoas. Não. É o equilíbrio. Eu preciso estimular e te mostrar que cada um precisa, se tu conseguir entender essa questão da doação, de te entregar, faça com aquilo que o teu coração manda. E para quem o teu coração, a tua ideia, né, queira te enviar. É como empresa e propósito. Cada um tem seu propósito. Se o meu Exatamente. propósito ele é mais voltado ao idoso, ou à criança, ou ao animal, eu acho que desde que tu faça o E bem, sensibiliza, Faço né? bem, desde que porque tu isso faça o faz bem bem sem para olhar ti. a quem, né? E Exatamente. também não é
que a gente está falando aqui que, porque tem alguns produtos em específico, não quer dizer que o básico também não é bem-vindo, porque daí Exatamente. pode vir o básico também e o que vocês gastariam com o básico acaba comprando a proteína e tal, então não deixem de ajudar, É. independente do que seja, o importante Isso. é a O ajuda. doador precisa confiar em quem É, administra a casa, que vai fazer o bom uso do recurso, né? A proteína é algo que nós compramos ao longo desses anos sempre. A gente precisa comprar a carne, o peixe, o suíno, enfim, né? Que for que tiver no cardápio. O cardápio é um cardápio rico, muito rico mesmo. Rico não é de valor agregado, mas rico nutricionalmente e com sabor também, né? Eles comem muito bem, carne de qualidade. Precisa ter toda uma dificuldade de deglutição, mastigação, então tu precisa ter produtos que sejam bons, não dá para parece qualquer servir coisa. para servir qualquer coisa, né? Ou o processo de cocção, de fazimento desse alimento tem que ser muito bem feito para que facilite toda a Doação maneira não que é é. descarte, né, Doação não é Marquinhos? descarte. A roupa do bazar, do brechó, é uma experiência disso, né? É, Porque se tu não usa a camisa furada, então não vou doar a minha camisa que está furada? Não, pode doar por lá, porque a gente, se for uma camisinha de meia, a gente vira estopa. A gente vai fazer um outro produto com ela. Não joga fora. Mas se for para doar para alguém usar, é aquela peça que tu está usando. Não é. é a melhor peça, da melhor grife Aquela que tu, que tu comprou, tu aquela que tem tu não quer motivo para mais. gastar. Eu acho que isso Se não vai mais serve, usar. Talvez, o armário está cheio de talvez um dia, né? Vou Uhum, deixar aqui que talvez um dia eu use, é, né? Mas não, tu nunca usa, né? E passa e a gente sempre agrega um pouco mais de valor, né? Uma dobrinha, uma coisa, aquela roupa já não serve mais, enfim. Então, assim, é entregar mesmo, né? E isso faz bem, seja com uma peça de roupa, seja com a doação financeira, seja com a doação mesmo de mercadoria, E essa e independente para quê. do bazar é bem legal tu falar, porque assim, ó, eu não tinha esse conhecimento também. Às vezes a gente acaba doando aleatoriamente e roupas boas, tipo, lá em casa de várias vezes, tipo, agora é o período, ó, que a gente vai pra casa de Uma férias e dou limpa. uma limpadinha lá, e não é que coisas ruins, muito pelo contrário. Às vezes são coisas que a gente quase nem usa, mas tipo, sei lá, comprou no calor da emoção, agora não faz mais Nem gosto tanto, né? e tira. Tu não E tem. eu não sei se vocês sentem isso, mas pra mim, quando eu chego em casa agora, que a gente vai pegar férias agora, e eu faço isso, parece que renova as Da energias da energia, né? casa. É Acho que é bom. bom, acho que é bom. Não é? Isso É a dá uma troca. É, muito Principalmente limpa, se bom. tiver muito associada à legal. doação. É. Né? Aí mesmo Isso muda, é. assim, sabe? Parece que tu faz essa troca de energia. Então, tem o meu filho faz, eu faço no guarda-roupa do meu marido e tem o pequeno. Então, é isso, sabe? E é legal vocês falarem, porque olha, quantas pessoas às vezes fazem isso nesse momento e não sabem que vocês recebem essas peças para bazar. Uhum. Isso. E E eu, roupas com etiqueta, tá? é verdade. Olha, que A pessoa legal. compra, não usa Uhum. e ainda A gente com recebe preço lote de de loja. roupa, que às vezes vem uma coisa que faz uma impressão que tem uma falhinha, doa pra gente. Então, Uhum. a gente primeiro seleciona o que serve para os nossos idosos, o que não serve para eles, a gente encaminha para bazar e assim vai, assim. Mas é o carinho que se coloca nas coisas, porque eu tô tirando aquilo que eu não quero usar, porque pode até estar velho, assim, mas tá em bom estado, tá limpo. Então, realmente é o carinho que eu coloco nas coisas. A Sim. doação, né? Eu tô ali no lar há mais de 3 anos, eu nunca vi a gente comprar 1 quilo de arroz, assim. Porque esse perecível nunca nos falta, graças a Deus, que bom. Porque é isso que nos permite dar É, conta do leite, que a gente usa 2 imagino litros de leite por que dia. arroz, Então, é. açúcar, trigo, essas Feijão. coisas é uma coisa que vem bastante, porque a Uhum, gente vê porque se a gente faz qualquer tipo de ação assim é o que mais vem. aham, Sal, acho que essas coisas realmente deve ser mais fácil de vocês receberem, né? é. Mas O ovos, importante é a gente leite deve ser fazer O mais óleo, difícil. o Ó, leite, que virou tudo R$ 7, o preço de gasolina aí, né? Há um tempo atrás, isso aí ficou bem mais caro, É, mais difícil, né? A própria cesta básica, que quem doava uma cesta básica continua doando uma cesta básica, mas ela mesmo reduziu, ela mesmo diminuiu o quantidade de volume itens dentro dela, da cesta, né? itens dentro da cesta, Engraçado isso. entendeu? e assim, e vocês também não vão Do falar, né? mercado, Ai, né? não dou a cesta básica, dou uma. Porque não vai fazer isso, mas assim, que legal, então, de repente, quem doa também todo mês, né, Marquinhos? De repente perguntar, olha, o que que vocês precisam mais, né? Tu já quer doar, tu quer fazer a Sim, doação. Às vezes tu acha que, é o que eu digo pro nosso empresário aqui, a gente tá aqui dentro, a gente pensa numa capacitação, a gente pensa nas ações durante o ano. Só que se a gente não tiver o outro lado para falar pra gente o que quer, a gente acha que tá acertando. E Uhum. se eu já tenho essa vontade, eu já tenho esse negócio em mim de eu querer doar e eu faço a doação, também não custa eu ouvir de quem está recebendo, é isso mesmo que tu precisa? Ou nesse mesmo valor eu posso comprar o que para tem de ser necessidade, né? assertivo, né? Uhum. Entendeu? É. E Exato, ter certeza que vai exatamente.
ajudar. E eu acho que é como a gente falou aqui, como tu falaste muito bem, independente de para onde tu vai doar, o que tu vai doar, o importante é existir, Exercitar. é exercitar isso, É. é essa doação. Eu acho que, e quando a gente faz o bem, não sei se dizer assim, é uma coisa, quando a gente realmente faz de coração, é uma coisa tão boa que a gente recebe, assim, é uma sensação tão boa que volta e do nada, tu não precisa nem falar, vai lá, entrega, tu não precisa nem falar com ninguém, como se fosse um balcão que tivesse lá e eu fosse depositar uma cesta básica lá e sair. Mas só o fato de tu fazer essa ação parece que dentro de ti muda. Sabe? Eu não sei explicar. Certamente vocês vão explicar isso muito melhor do que eu, porque acho que é isso, não é? Acho que as pessoas também devem falar isso quando vão lá fazer isso, não? Sim, sim, sim. Eu desafio qualquer um a ir lá passar uma tarde com a gente, com os idosos, e não se apaixonar. É, a neurociência deve explicar aí os hormônios que vão gerar e as sensações, né, de prazer nisso. E o lar tem muito disso, da pessoa se apaixonar, É. sabe? Assim, vou lá por um determinado motivo, né? Vou citar um exemplo dos prestadores de pena, né, que precisam fazer o serviço comunitário. Grandes voluntários nossos começaram, né, hoje já não estão mais, isso, né, ao longo desses 30 anos, e que permaneceram, cumpriram a pena que precisava ali, pagando o serviço obrigatório, e permaneceram Ai, que no lar, legal. exercendo. É. Simplesmente porque tu passa a conhecer. Às vezes é uma oportunidade de conhecimento que não, não é a melhor, talvez, mas que bom que tocou o coração dele e continuou. Quando nós fazíamos fralda, que a gente tinha uma fábrica de fralda mesmo, a fralda era muito cara, aí há 15, 20 anos atrás, não tínhamos ainda grandes empresas fazendo fralda geriátrica, e era mais tinha um dispêndio menor nós fazermos essa fralda do que comprarmos no mercado, né? E aí nós fazíamos isso e muitos deles trabalhavam nessa fábrica de fralda que era insalubre, cola quente, queimava dedo, elástico arrebentava, era um negócio meio trabalhoso, assim, né? Mas gostavam e ficavam ali anos e anos fazendo isso, entendeu? Então, tem várias maneiras de tu conhecer o lar, né? Às Sim. vezes, não só através da questão, mas, eu não me dou com gente. E idoso, vem nos ajudar na diretoria. Vem dar uma opinião. Mas a minha empresa é de publicidade, o que que eu vou fazer? É assim, não sei. Tu vai fazer um banner para nós. Tu vai dizer assim, trabalha com esse Trazer material. Eu tenho, ideia. eu tenho uma fábrica lá que me fornece a lona do banner, tal, tal, tal. Quem sabe a gente podia fazer alguma coisa, eu falo com ele, o cara é gente boa. É isso, é esse tráfico da boa influência. Eu digo assim, ó, Tem várias maneiras que a tu pode... gente, eu tô aqui na associação há 14 anos. Essa gestão entrou agora e a gente toda a vida teve o planejamento estratégico que a gente fazia ali, que era junto com as nossas federações e tal. E veio um diretor, que ele era de uma empresa, ele era conselheiro fiscal, e ele veio com outra forma de mostrar pra gente o planejamento. Gente, um planejamento que a gente nunca tinha visto e que fez total diferença na gestão que a gente está tendo agora. Então, assim, é isso. Às vezes eu não tenho a expertise, eu não tenho o jeito, o tato com pessoas, mas eu tenho a expertise de colocar no papel e dizer onde é que a gente está e onde a gente quer chegar. De repente eu vou te ajudar dessa forma, Contribuir né? da forma, Olha, né? vamos fazer isso. O que que a gente pode fazer? Vamos fazer tal e tal ação? Qual que é o objetivo dessa ação? A gente precisa do quê? Vamos fazer outro. De repente a pessoa tem essa expertise, que não é Quero, lidar com pessoas, mas é lidar com planejamento, quero o é lidar contato com dessa gestão. pessoa. É. Precisamos que esse olhar lá no ar. Quero ele. Isso é Entendeu? muito É isso legal. mesmo. Isso Aham. mesmo. Acho que é importante também a gente falar que a gente tem o convênio com a Celesc, que as pessoas podem ser voluntárias, inclusive doando pela É, conta de energia. Ó. E é uma coisa que a gente tem uma arrecadação muito pequena, porque a gente acaba não tendo pernas de fazer essa busca das pessoas para nos auxiliarem com a conta de Uhum. luz. Então, é. às vezes eu quero ser voluntário do lar e eu vou fazer isso. Eu vou pegar com os meus familiares, aqueles que podem contribuir, que vão doar para o lar pela conta de energia. Então, tem tanta coisa que pode ser feita, É. É. tanta forma de A, a, ajudar. o, a nossa contabilidade é uma contabilidade aberta, por essa É. condição filantrópica. Então, qualquer um, entendendo ou não de contabilidade, querendo saber os números do lar, vai saber. Nosso faturamento, esse ano a gente não fechou ainda, vai chegar em torno aí de 1.800.000 ano, vai ter a arrecadação que o idoso contribui, vai ter a arrecadação que vem de outros de eventos, a arrecadação que vem da prefeitura, tudo isso explicado de forma minuciosa. Todo o dinheiro que sai da conta do lar é com nota fiscal, tem que ser dessa maneira, É, não pode
ser diferenciação, e diferente, é entendeu? isso mesmo. Então Tamanho, tem gigância, lá, né? para ele conhecer a realidade em números, para quem é o número, para quem acha, que quer saber como é que isso acontece, saber, custa isso mesmo. Uma pessoa idosa hoje custa R$ 6.000 no Lar do Seu Doca. É um valor que nenhuma aposentadoria. Franciscanamente. Esses R$ 6.000 são custos recorrentes do idoso: água, luz, telefone, funcionários, alimentação. Esse é o custo. Então, não nos sobra para a reforma nenhum valor, né? Tocando na reforma, a gente está num projeto agora de captação de recursos para a reforma do lar. É um prédio de 1.600 metros quadrados, como falei, que tem 30 anos e que a gente precisa fazer adequações para normas novas e a reforma natural que deprecia, toda edificação deprecia, né? 1.600 metros quadrados não baixa de 1 milhão essa reforma. Então, para quem não consegue quase fechar as contas do ano com faturamento de 1,5 milhão, como é que vai fazer uma reforma Dessa magnitude, né? É. entendeu? Então, sem ajuda não tem como. Como é que eu posso ajudar? Visita o Lar do Sidoca, conversa com a gente, entre em contato através das redes sociais, a gente tem as formas de captação, pode ser uma doação simples, de valores de reais, R$ 5, R$ 10, pode ser o material de construção, pode ser a mão de obra de uma pessoa, nós temos várias construtoras em Biguaçu, né? Empreendimentos ainda, seja colocando à disposição um desses colaboradores da empresa para trabalhar no lar mesmo, para que a gente consiga efetivamente fazer a reforma em si. Então, tem várias maneiras de De contribuir, ajudar, de né? Grupos de ajudar. amigo, grupos de Não empresa, se né? sinta envergonhado, eu queria ver primeiro a contabilidade de você. Não se sinta envergonhado de perguntar quais são as condições que a gente trabalha, os números, para saber, até para dar o respaldo da confiança, que é o que ele precisa. Para daí, então, ele fazer a ação que ele precisa, nos levar aos outros amigos dele, né, nos apresentar, para que a gente consiga captar. Se esse for o teu coração, se esse é o que toca, o que te toca, ajudar a pessoa idosa, o Lar do Seu Doc é um lugar que vai te acolher e vai te receber. Que legal, viu? E essa transparência, eu acho que é o que todo mundo precisa, porque no mundo que a gente vive hoje, de rede social e as vaquinhas que a gente comentou aqui, que já tiveram tantas polêmicas aí de pessoas que se beneficiaram de coisas que não precisam, não, que não era realidade, né? Acaba caindo muito em descrédito, infelizmente, Uhum. isso acontece mesmo. Então, quando tu abre isso é uma porta de entrada realmente para a pessoa ver que é um lugar de idoneidade, que vocês estão ali para fazer de verdade o bem e transparência, isso é muito importante, né? E que a gente possa estreitar e se aproximar mais, né, Marquinhos? Até mesmo da própria associação, a gente passa o ano, às vezes acaba não fazendo algumas ações que poderia em parceria para estar também ajudando mais, né? Eu acho que com certeza é o que a gente falou de propósito, que a nossa vertente é empresarial, mas a gente pode entrar com uma parte também assistencial nas ações, por exemplo, fazer uma palestra e pedir 1 quilo de alimento, ou de repente ver o que vocês precisam. Ah, Juliana precisa de material de limpeza, fazer uma palestra pedindo também sabe? E tentar trabalhar isso, de repente, uma fazer pedindo 1 litro de leite, Uhum. entende? O pouquinho que cada um fizer é o muito que às vezes a gente não tem, não é? Então, às vezes, se a gente fizer uma palestra de conseguir 2 caixas de leite, já é pouco. A gente poderia não ter nada, então, né? E se cada um que puder fazer e puder ajudar um pouquinho, é o que precisa, né? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui. E é como eu entendo super o trabalho de vocês, e eu ainda, como eu falei desde o início, é muito mais difícil, porque vocês não têm um produto para oferecer. Vocês vendem totalmente um conceito, né? É plantar a sementinha no coração das pessoas. Nós trabalhamos aqui também com o conceito do associativismo, que às vezes é difícil de vender para o empresário e mostrar para ele a importância dele estar junto com um grupo de empresários que ele tem mais força, e ainda assim a gente tem uma contrapartida, que é o que eu estava falando para vocês, que é o plano de saúde, é o plano odontológico, ele tem acesso no valor mais baixo. Vocês não têm essa contrapartida para as pessoas, então realmente é tocar no coração delas e mostrar o quão importante é o trabalho de vocês. Eu falo por mim, que estive lá esse ano, já tive em outros momentos, mas esse ano foi muito bacana que a gente fez uma ação lá dos aparelhos auditivos. Gente, eu ver aquelas pessoas recebendo aparelho auditivo,
É surreal, a gente não sabe explicar. Foi uma disputa Olhar visual, né? Olhar a Porque reação das pessoas, o o jeito das brilho no pessoas, olho. a Isabelle que estava lá filmando, tu vê a Isabelle gravando e chorando e, sabe, é surreal, assim, é muito legal como mexe com o ser humano, como mexe com as pessoas e como é bom, né, fazer o bem e ajudar e tentar estar próximo, isso tu que tem em casa, não tem condições, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho alimento, ajuda na escuta. Que às vezes é isso que o idoso precisa, que tá ali, vai lá, pega no braço, vai dar uma voltinha no pátio e tá tudo bem. Às vezes não é disso. Quando a gente fala da doação, às vezes não é o produto, não o teu tempo, que às vezes é tão valioso para aquele idoso que tá lá e que realmente quem tá trabalhando no corpo ali técnico não tem esse tempo de às vezes ficar lá sentadinho só na escuta, tem todo o trabalho para fazer, que é cuidar se o medicamento está sendo dado na hora certa, é a alimentação que tem que cuidar, é ver com a nutricionista se está tudo certo, se está tudo em ordem, como é que está a cozinha, é tudo que tem que cuidar. Então, realmente, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, porque a gente faz um trabalho aqui, a gente sabe como é difícil, eu só imagino de vocês. Uhum. Que é mais ainda. E eu tenho certeza que a cada ano que finalize, que vocês dizem assim, nossa, a gente conseguiu, vocês vão embora muitas das vezes devem sair de lá assim com o cabelo em pé, porque a gente também sai daqui assim. Mas quando chega no final do ano, tu finaliza o ano, tu diz assim, nossa, eu tô realizado, porque deu tudo certo, a gente conseguiu, né, a cada mês fechar com todos os idosos ali, sendo bem atendido, na medida do que a gente tem para oferecer, mas com carinho, com atenção, com amor dentro do que vocês colocam, e isso é muito bonito. De verdade, assim, vocês estão de parabéns. Eu acho isso admirável. Legal. Nós representamos aqui uma gama de pessoas muito grande, né? Sim, Hoje, esse rosto não é o rosto do Marquinho, não é o rosto da Aline que está aqui, mas uma série de voluntários, muitos deles não desejam aparecer, né? Mas a gente tem que ter voz, precisa sim. ter a fala para que chegue ao ouvido de todos e que a existência do lar, as formas que tu pode chegar, o quão faz bem tu exercitar a caridade. Se me permite, só mais dois assuntos bem Com rapidinho. certeza. Nós conseguimos sempre, através da CIBIG, uma parceria, começa com o John, eu acho, ainda na época de presidência da CIBIG, a captação através da doação de um imposto de renda, né? Que aí a CIBIG fazia essa conscientização, o imposto de renda da pessoa física, como Sim. também da pessoa jurídica para as empresas específicas que são de lucro real, Real. né? Que podem doar. Então, quero lembrar para o empresariado isso, essa importância, o empresário, quando for fazer a doação da sua empresa, Pode falar, mas o Marquinhos. empresário Vai, também é toca o pessoa coração da... física, né? O CPF, tá? Que é a pessoa que faz a doação sua do seu imposto de renda de pessoa física. Esse dinheiro é doado para o conselho, para o fundo do idoso, né? Então ele vai, mas esse CNPJ não é o CNPJ do Lar do Sedoca. Esse dinheiro chega no Lar do Sedoca. Nós somos a única ILPI da comarca de Biguaçu há 30 anos. Então, Antônio Carlos e o governador Celso Ramos não tem uma entidade filantrópica que cuida da pessoa idosa, somente nós. Mas nós só podemos receber esse fundo do município de Biguaçu por sermos sediados aqui. Então, toda essa doação feita através do imposto de renda da pessoa física, como da pessoa jurídica também, para as empresas de lucro real, esse dinheiro chega através de ações, de projetos que a gente aprova no conselho dentro da pessoa. Então, mantenha a confiança, aumente essa doação. É uma destinação específica, onde tu pode doar até 6%. Faço aqui de novo, lembro novamente da casa da avó Sebastiana, né? Porque desses 6%, 3 tu pode doar para a pessoa idosa, para o fundo do idoso, e 3 para criança e adolescente. Então, tu não pode doar mais, 4 para um, 2 para outro, enfim. Então, tem que ser 3 para um, 3 para outro. E aí tu define essa doação através da declaração, fale com o seu contador, que ele tenha a expertise de como fazê-lo, né? Para que esse dinheiro então vá direto. É uma maneira, já que a gente reclama tanto de pagar imposto, pelo menos parte desse imposto eu consigo destinar. Eu sei que eu Sim. estou dando uma direção que é o que eu Escolhendo para quero. onde eu vou doar, né? É, Que tá? legal. Isso é bem importante. E agora, falando especificamente para a CIBIG CDL, nós geramos riqueza para o município, apesar de ser entidade filantrópica, nós empregamos pessoas que recebem salário, pessoas que compram, gastam esse salário dentro do município, né? Então, quem sabe a gente poderia criar um núcleo de entidade filantrópica dentro da CIBIG CDL. A gente fica muito
focado no nosso trabalho e a gente não consegue sair para fazer a nossa parte associativa de entidades filantrópicas e quem sabe a CBIC CDL consegue fazer isso, né? Em contrapartida, as empresas associadas da CBIC CDL vão poder utilizar o nome Lar do Seu Doca, das instituições participantes, como a simpatização da sua empresa, como a sua função social sendo exercida através do apoio que eles nos dão, né, da maneira associativa, é algo a se pensar e acho Com certeza. evoluir e não pensar só na empresa do lucro. Sim, com Entendeu? certeza. Existe empresa que não dá lucro, mas não é para dar lucro. É Uhum. entidade O filantrópica, que é o objetivo é nosso esse, caso. né? O Sim. objetivo é esse. É. É a associação. Sem É. fins lucrativos. Aí quando fala, É. mas por que paga? Paga para a gente manter toda uma estrutura, para a gente melhorar, para a gente poder ter. Hoje o nosso podcast ele exige por quê? Porque a gente administra o valor da mensalidade, faz as capacitações, tem uma solução empresarial, outra que a gente oferece para o nosso associado, que a gente ganha percentual em cima de cada serviço que a gente oferece. E para quê? Para trazer melhoria, né? E eu acho que é isso. E o de vocês O Ter, também. coletivo ter fortalece, as né? entidades filantrópicas dentro de uma maneira simbólica, esse cadastro, esse registro dentro da CIBIC, tem que ver a questão estatutária, como é que, Uhum. né, viabiliza isso, mas ter isso dentro da associação dá esse viés, essa visão, né? O projeto Laros, que cuida das tartarugas, nossos idosos estiveram lá semana Tamar, passada né? visitando o projeto Tamar, e aí ele tinha um slogan que era, ele te estimulava a mergulhar, porque você não preserva aquilo que você não conhece. Então, vai no fundo do mar. Legal. Trazer as entidades filantrópicas para cá talvez seja uma maneira de nós aparecermos um pouco mais, de todos os empresários fazerem parte disso, captarmos novas pessoas para a diretoria, outro trabalho que possa ser feito com lar, enfim. Nem tudo no mundo da filantropia é dinheiro. Quando alguém chegar falando em entidade filantrópica, eu não quero abrir a tua carteira. Eu não vou ter salvar, não se preocupa. E são Entendeu? poucas entidades em Biguaçu, né? Essa São tão necessidade de poucas, tão fortalecer, poucas. porque E são isso fortalece, pouquíssimas. simboliza. Eu não tenho dúvida que chegar em metade das empresas associadas à CIBIG e perguntar qual é a entidade filantrópica que tem aqui. Vão lembrar de nomes assim, Lar do Seu Doca, Casa Lar Sebastiana. Vão lembrar dessas entidades porque já é um nome inerente, é um nome já consolidado na nossa região, da Grande Florianópolis, inclusive, Eu não tá? sei o que que a gente vai conversar, com certeza fala, não sei o que que tu entende por núcleo, como que tu quer fazer, tudo é válido, acho que a gente tem que fazer, de repente, não necessariamente só as filantrópicas, só pode trazer também as particulares, porque o núcleo é justamente isso, é um grupo de empresários e de voluntários conversando para trazer ideias e fomentar o que é melhor para todos, ou de repente a tua dificuldade ali é a facilidade do outro lado, de repente a tua facilidade é a dificuldade do outro, e é essa troca que a gente traz e cresce junto, né? Eu acho que é bem isso, de repente uma forma de fazer uma ação coletiva que seja para um único propósito melhor para isso é realmente estudar, se é isso que tu fala, é ótimo. Sim, A sim. gente tem hoje dentro da associação, a gente tem o núcleo das mulheres, né? Núcleo empresarial das mulheres. E elas fazem toda a parte de capacitação, de ações, de eventos, tudo que elas querem fazer. Hoje eu quero fazer a dificuldade do grupo. Elas são em 10, 12 mulheres ali trabalhando. Qual que é a dificuldade maior do grupo? A nossa dificuldade é falar em público. Elas vão lá e trazem uma capacitação para aquilo ali. A nossa dificuldade é mostrar o nosso negócio nas redes sociais. Elas vão trazer alguém. Elas fizeram praticamente todos os meses do ano passado uma ação por mês, pelo menos uma ação por mês, de capacitação voltada para elas. Aí tem toda a parte da reunião que elas fazem de planejamento delas do ano, festa de confraternização, tudo elas que se envolvem. Elas fazem um dia de Pilates, elas fizeram no Outubro Rosa ali dentro do Deltaville. Então, muito legal. Assim, e eu acho que é isso que é o propósito do núcleo, é fomentar aquele grupo que está ali. Entende? E a gente pode fazer também dentro da parte dos filantrópicos, também fazer isso, trazer também as particulares que tem, e eu acho que todo mundo quiser participar, é isso mesmo. A CIBIC CDL Marquinhos sempre, se não era, não sei te dizer, mas se não era, hoje é de portas abertas e a gente é bem aberto a ouvir. É como tu tens essa dificuldade lá no lado do seu doc, a gente só tem um pouco de dificuldade de braços, mas a gente vai tentar se ajudar, a gente vai tentar fazer. E quando a gente fala de um núcleo, é esse que o mais difícil é a gente trazer as pessoas. Quando as pessoas estão ali, entendem o propósito e querem trabalhar, nossa, dá para fazer um trabalho fantástico.
A gente só tem que tocar essas pessoas e trazer elas. Vamos fazer, vamos fazer. Qual que é o nosso objetivo? Acho que o muito legal é fazer isso, é fazer esse planejamento que as pessoas enxerguem o que a gente quer fazer. Aí é legal, né? Vou conversar com o diretor lá também, que tu ficasse interessado, para ele dar um apoio lá para vocês. Sim. Mas se ele não conseguir também, o que eu aprendi, o que eu absorvi aqui com eles, o que eu puder ajudar vocês também, estou de coração aberto no que eu Já puder temos ajudar. alguém. Não sei se é ele ou ela. É isso que estás me dizendo, né? Tentar auxiliar, ajudar, já me coloquei à disposição com a Aline também, em alguns momentos, eu sei que é corrido, às vezes ela também não consegue, mas a gente pode fazer isso, de repente pega uma tarde, ele, Juliana, posso, vamos marcar uma tarde, uma quinta-feira, sei lá, qual dia da semana, para eu ir ali entender como é que é o planejamento de vocês, a gente vai fazendo, a gente vai se ajudando, eu acho que esse é o nosso papel, quanto entidade de classe, quanto entidade filantrópica, é isso, é se ajudar, né? É essa troca que a gente tem da doação, é se doar também um para o outro, né? E que o empresário enxergue isso também, que a doação de um para o outro, isso é válido para crescer, não é competitividade. A competitividade, ela é saudável. Quando tu consegue ensinar para o outro, tu vai melhorando cada vez mais. É igual quando a gente tem uma equipe que tu vai ensinando. Cara, eu quero que a pessoa da minha equipe fique melhor do que eu. Eu não quero que ela seja igual a mim. Eu quero que ela fique melhor do que eu. Isso quer dizer que eu ensinei bem e que ela consegue, e daqui a pouco eu vou estar despreocupada fazendo que ela está fazendo aquilo ali. E vou E eu fazer posso fazer parte da coisa, história de um grande profissional e futuramente, posso né? estar fazendo outras coisas, que às vezes a gente é tomado pelo tempo, pela correria do dia a dia, não consegue ver um edital que tem aberto, Marquinhos. Às vezes tem tanto edital aí que a gente pode conseguir coisas, tanto vocês lá para o lar, como nós, para a associação, só que a gente é tomado pelo dia a dia de trabalho, de coisa, de ação que a gente vai fazendo e não presta atenção às vezes nisso, porque Não dá conta, né? tem Infelizmente. várias coisas assim que a gente pode estar buscando. Mas eu quero mais uma vez agradecer vocês e dizer assim, ó, que foi maravilhoso, tá? Ter vocês aqui e de verdade a gente é parceiro de vocês, né? Que a gente realmente possa estar mais próximo e fazendo mais. Eu vou entregar para vocês um mimo da CDL, tá? Um bloquinho para vocês anotarem o planejamento de vocês. Obrigado. Obrigada. Que a gente possa junto sentar e que se a gente puder ajudar, participar, Marquinhos, também de uma reunião de diretoria, vem conhecer, vem ver como é que é legal também. Vender esse A gente peixe, também está né? precisando. Ah, e só queria lembrar que agora, ano que vem, em março, faz 30 anos de existência, a gente vai comemorar 30 anos de existência, então fica de novo o convite para as pessoas irem conhecer a instituição e... Eu gosto muito de me doar, mas adoro ganhar, tá? É, Pode ser a coisa mais simples do mundo, tá? É isso. Bom, E para finalizar, para isso, agradecer o espaço da CIBIG CDL, todo o carinho de vocês que vocês tiveram conosco durante esse ano. Foi um ano muito, muito produtivo mesmo, de estreitamento, de relação. E quando eu falo CIBIG CDL, eu falo para você, empresário que eu nem conheço, né? Para você, Exato. empresária que está aí na loja. Vocês fazem parte do Lar do Seu Doca através da maneira associativa que vocês têm aqui com a CIBIG CDL. Quero agradecer a todos os nossos voluntários, nossos colaboradores, né? Que sem eles a gente não consegue tocar o dia a dia, cumprir nossos objetivos e desejar a todos um Feliz Natal, um 2026 com muita alegria, com muito lucro, né? É bom, seja ele lucro espiritual, lucro financeiro, o lucro de realizações, daquilo que tu deseja, daquilo que tu almeja e precisa para a tua vida, tá? O Lar do Seu Doc espera por vocês no ano que vem. Vamos continuar com essa obra maravilhosa. Venha fazer parte das comemorações dos 30 anos do Lar do Seu Doc, nos ajudar a organizar tudo isso. E com certeza até lá, até março, a gente volta aqui para divulgar a nossa festa e ter a CIBIG e a CDL cada vez mais perto da gente. Com certeza. Já começando a falar para vocês, quando vocês forem publicar alguma coisa nas redes sociais, pode marcar a Civic CDL que a gente compartilha, Combinado? tá? E quando tu falas que vocês são só a carinha de frente ali de vários voluntários, da mesma forma, a Civic CDL aqui, ela é só a cara de 415 associados que a gente tem e que realmente eles fazem a diferença, mesmo, embora às vezes ele não entenda porque ele paga mensalidade, mas ele ajuda muita gente e Sim, faz sim. muita coisa, né? E não dá nem para julgar, porque também às vezes é consumido pelo dia a dia, correria do dia a dia, porque a gente já imagina ele, que às vezes é o que está lá na ponta na empresa dele, né?
E é isso, Marquinho, Aline, muito obrigada. Imagina, obrigada. Agradecer também quem seguiu a gente até aqui, que possa seguir a gente nas redes sociais, a Cibig Cedélio, lá do seu Doca, da Engajamento, porque isso é muito importante também. Hoje a gente não consegue mais viver sem a rede social, né? E é onde chega muitas vezes lá na ponta que as pessoas consigam enxergar e conhecer o trabalho que a gente faz, né? Nós temos o nosso site também. Quem for ouvir ou quiser ouvir ou ver o nosso podcast pelo YouTube para assistir e também pelo Spotify, dá para ir no carro ouvindo aí, então não tem desculpa mais para dizer que não vai ouvir. Desejar para todos um Feliz Natal, um Natal abençoado de tudo que a gente quer, não só financeiramente, mas de muito amor, de muita paz, de muito carinho, de olhar ao próximo, de olhar para o meu familiar, que às vezes eu tenho um ano tão corrido, e dizer para ele o quão importante ele é para mim, né? E não deixar de passar essa data e esse momento, porque às vezes a gente não faz e é num piscar de olhos que a gente se arrepende por não ter feito. Né? É isso aí. Muito obrigada. E eu vou convidar vocês a olharem na câmera central junto comigo e a gente fala o slogan da Cibig CDL no final. É a Cibig CDL, a força que te representa. Vamos falar? Então vamos lá. A Cibig Cibig CDL, CDL, a a força força que que te te representa. representa.